Boa tarde, continuando com o nosso mini curso de sistemas bioinspirados aplicados em engenharia, né? Hoje vamos falar um pouco de métodos de adição de diversidade artificial. Então, vamos lá. Hoje vamos falar um pouco do problema de convergência prematura e vamos falar um pouco do método atrativo repulsivo, tá? Em outros vídeos a gente vai falar um pouco de método de aprendizagem em oposição e exemplo de implementação. Então, vamos lá. Então, convergência prematura. O que é convergência prematura? Basicamente, em nossas funções que a gente vai testar, a gente tem vários pontos mínimos que são locais. Tipo, aqui, por exemplo, onde a gente tem um mínimo local, onde nossas partículas, pode ser PSO, né, vão ficar presas, né? E olha só que aqui a gente tem um mínimo global, mas o que acontece, como elas não conseguem sair daqui, ou seja, elas se movimentam e falam, nossa, aqui está muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim, acho que o melhor ponto vai ser aqui. Então, isso é um mínimo local que a gente não quer, a gente quer achar o mínimo global da função, tá? Então, para isso a gente utiliza diversidade artificial. Então, vamos lá, continuando. Então, a convergência prematura, a interação entre a partícula e sua vizinhança, afeta o desempenho do algoritmo, né? Falamos aqui, se elas falam entre elas, né? Então, o que vai acontecer é que ela fala, nossa, aqui está muito ruim, temos que voltar, né? E aquela ali vai falar, nossa, para a direita está muito ótimo, né? Temos que ir para lá. Então, ficariam aqui presas. Número de vizinhos, o tamanho da vizinhança afeta a velocidade de convergência do algoritmo. Um número grande de vizinhos produz uma convergência mais rápida, porém com forte atração a mínimos locais, que não é desejável. E uma vizinhança pequena previne o exame da convergência prematura, possibilitando explorar diferentes regiões do espaço de busca. Tá? Uma solução utilizada pela comunidade é o aumento da diversidade artificial, que a gente vai falar aqui um pouco, e busca-se um equilíbrio do algoritmo entre as capacidades de busca global, exploration, e busca local, exploitation, tá? Diversos métodos têm sido propostos para manter a diversidade do enxame, porém deve-se assumir o custo computacional dos mesmos. Então, temos o primeiro artigo. Este primeiro artigo, na verdade, eu li e é muito interessante, porque ele ali primeiramente fala, né, do problema que a gente tem especificamente no PSO, onde ele fala que a diversidade do algoritmo ou seja, a diversidade diminui muito rapidamente. O que acontece é que o algoritmo vai ficar em ótimos locais, né? Isso é um problema do algoritmo do PSO. É, tem uma rápida convergência, né? E isso é um problema muito grande, porque se o algoritmo converge muito rápido, ele geralmente vai ficar em mínimos locais, porque não vai fazer uma exploração total da função, tá? Agora, embora a convergência é necessária, é muito, muito necessária, mas tipo assim, depois de é, fazer a busca do espaço, né? Porque não pode se convergir muito rápido se não tem uma exploração primeiramente, tá? Então ali no artigo que eu gostei muito, vocês deveriam também ler, é, ele fala disso e ali ele propõe uma forma de achar a diversidade baseado no cálculo da diversidade, fazer uma fase repulsiva e uma fase atrativa, tá? Então, aqui a gente faz o cálculo da diversidade, onde x' é aquela função aqui, tá? Basicamente uma média. E o que acontece? Olha só que aqui a gente faz uma adição de uma variável chamada dir, tá? Que é aquela ali. Então, se é fase repulsiva, ou seja,
se a diversidade é muito pequena, né, ele vai fazer que as partículas se repelam, né? Mas se a diversidade é grande, né, então ele vai mudar para a fase atrativa. E basicamente isso. Olha só que na velocidade, né, na velocidade, tudo as outras coisas ficam igual no PSO, tá? Então, então aqui uma forma muito mais gráfica de ver. Então, na fase atrativa, as partículas ficam dispersas, né? Olha só, ficaram muito longe uma da outra, tá? E na fase atrativa o que faz é que fiquem todas juntas, né? E na fase repulsiva, né? Ficam todas juntas, primeiramente, que isso não é bom, porque tem uma convergência prematura muito rápida, né? Então o que ele faz é repelir tudo, né? Para que fiquem assim, fazendo uma exploração da função. Tá? Basicamente isso na parte teórica. Agora vamos ver como isso funciona na realidade. Então vamos mudar aqui para o MATLAB, né? E aqui no MATLAB a gente tem primeiramente uma variável muito importante, que é a variável L, que é, é a diagonal no espaço de busca, tá? Ou seja, aqui eu tenho o artigo, né? E aquela variável foi achada utilizando aquela função. Bom, aquela função não, aquela equação, tá? Então a gente já tem L, a gente já tem S, né? Que esse é o número de partículas, N é o número de dimensões, né? Então já com isso vamos tentar fazer a diversidade artificial, né? Então aqui o que eu faço é, primeiramente a gente tem aqui o aux, que no meu caso é aquela parte daqui, aquela partezinha, tá? E depois eu vou achar olha só aqui, vou fazer isso assim. E aqui eu vou achar a raiz da variável aux e vou adicionando isso numa variável chamada aux11, que é aquela suma aqui, né? E depois disso eu vou dividir aux11, né? Dividir ela com o valor de S por L, tá? Que é aquele valor aqui. E com isso eu acho a diversidade, tá? E depois eu brinquei um pouco, ou seja, ali você pode decidir qual valor vai ser qual valor mínimo de diversidade você vai utilizar para a fase repulsiva e o valor máximo de diversidade para a fase atrativa. O que eu fiz aqui foi uma coisa um pouco diferente. Eu falei assim, nossa, se a diversidade é menor de 0,4 e as iterações ainda não são mais do 50%, faça a parte da fase repulsiva, ou seja, ele vai repelir todas essas partículas. E depois das iterações ser maiores, ou 50%, vai ficar na fase atrativa, tá? Então, basicamente, eu tenho uma fase repulsiva, uma fase inicial repulsiva, que são os 50% das iterações, e também que vai depender segundo a diversidade, né? E tenho a outra parte, que é a parte atrativa, que vai ser depois dos 50%. Para quê? Para que o algoritmo faça a convergência, tá? E aqui eu coloquei o SIC, como a gente viu aqui na equação, que tem dir, mas eu tenho SIC. E tudo outro igual. Tá. Tá, aqui eu fiz uma modificação que quando a partícula é maior que os limites, eu coloco ela
numa posição aleatória. Por quê? Porque se vocês deixam que se a partícula fica maior que os limites, que a partícula fique nos limites, no final das contas, todas as partículas vão ficar no limite. Isso não é bom, porque ficaria no limite da função e não faria uma busca melhor. Então, eu mudei isso para que fique num lugar aleatório, tá? Basicamente foi isso. Então, vamos ver isso na função, que isso é muito importante. Se você lembra, na função 6, a gente tinha problemas, porque a função 6, que é a função que temos aqui, né? Ela tem muitos mínimos locais e o valor ótimo dela é em 420 e 420, com valor de zero, né? E o espaço dela é de menos 500 até 500, né? Então, muito grande a função. Então, se vocês lembram, o PCO normal não conseguia muitas vezes chegar a um mínimo global, tá? Então, vamos lá, vamos provar. Vamos provar. E olha só, as partículas estão se movimentando por todo o espaço de busca. Quando ela chega num limite, reaparecem em outro lugar, né? Então, elas estão fazendo a procurando o melhor valor, né? Aqui é a fase de repulsiva, né? Fase repulsiva ainda. E olha só, como todas essas partículas vão para onde elas acharam o melhor, né? Então, temos aquela primeira parte inicial, que é a parte repulsiva, e depois temos a parte atrativa, que melhora muito o algoritmo, porque olha só, já acharam o ótimo global. Olha só, 420, 420, curva de convergência. E aqui temos que o melhor fica em 420, 420, 96, 87, 96, 87, 96, 87, ou seja, joia. Então, olha só como isso pode ajudar muito na nossa procura do ótimo global, tá? Bom, pessoal, vamos provar na outra função, mas não, vamos tentar fazer isso novamente, melhor. Que ali a gente poderia ter sorte, né? Então vamos tentar fazer isso novamente. Procura. Acho que uma partícula já passou por aqui, então acho que já, no final das contas, vão achar o ótimo. Ah, sim, vão achar o ótimo global. Fase repulsiva, agora fase atrativa. Atrativa, e olha só, novamente. Achou. Eu gostaria muito que o pessoal que está olhando esse vídeo também possa ler aquele artigo. Ali faz uma explicação muito mais detalhada, né, da equação, tá? Aqui a gente só está apresentando, né? Então, olha só, 420, mas a gente tem um pequeno problema, né? Que não converge o algoritmo, tá? Então, ali a gente poderia brincar um pouco com aquele parâmetro aqui. Por exemplo, que as iterações sejam 30%, né? E que o 70% seja de convergência, vamos ver. Olha só. Vamos ver se o algoritmo converge de uma melhor forma. Vamos ver, muitas partículas ficarão por aqui. E ali vocês podem brincar com isso, né? Ou seja, fica na liberdade de vocês melhorar o algoritmo, tentar fazer algumas outras experimentações, a ver o que acontece, né?
achou o ótimo global, né? Novamente, mas a convergência foi um pouco ruim, né? Então ali a gente poderia continuar a brincar um pouco. Tá, muito obrigado. E isso é o de hoje, né? E qualquer coisa pode escrever ali nos comentários. Muito obrigado, pessoal.